E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de revisitar com vocês o assunto velocidade e natação. Eu já fiz vários vídeos aqui falando nisso, né? Citando aquela situação em que profissionais de natação que estão ensinando seus alunos a nadar, ensina os aluninhos a técnica dos nados, aquela coisa toda, sempre velocidade moderada, que é típico do processo. E aí aparece um festival, uma competição, alguma coisa assim, e você tem que ensinar seus alunos a nadar rápido. Eu já toquei em vários assuntos importantes aqui. Eu vou sugerir, inclusive, que vocês também que estão nessa situação, meus colegas aí, revisitem também alguns vídeos meus aqui. Eu já fiz vídeo falando sobre velocidade segmentar ideal. O que é isso? Procurem aqui no meu canal que vocês vão achar. Velocidade segmentar ideal. O conceito de binômio propulsivo também, visitem aqui, procurem, vão na lupinha lá, entra nos vídeos, vão na lupinha, procura isso, binômio propulsivo, vamos ver se vocês encontram. Se vocês não encontrarem, volta aqui que eu falo de novo sobre isso. E o conceito de identidade neuromotora do nado em velocidade, que é basicamente o seguinte: o nado em velocidade, o nado feito em velocidade lenta, o nosso sistema nervoso, nosso cérebro enxerga de maneira diferente. Para o nosso cérebro são movimentos praticamente diferentes. Não é o mesmo movimento feito só um pouco mais rápido. Nosso cérebro enxerga de maneira diferente. Então, cada velocidade de nado, então o crawl lento e o crawl rápido, cada um deles tem uma identidade neuromotora. Não é você ensinar devagarzinho e falar, faz rápido lá na hora, não é? Você tem que treinar rápido. Eu já fiz vários vídeos falando nisso, alguns vídeos pelo menos, e voltem lá e vão lá observar. Mas hoje eu gostaria de ser mais prático e direto ao assunto. Vamos imaginar que vocês estão dando uma aula, apareceu aí um convite para um festival e tal, e vocês vão treinar os seus aluninhos e tal. O que vocês têm que observar? Na parte técnica, quais são os cuidados técnicos que você precisa ter quando você vai promover nos seus alunos um incremento de velocidade? Vão nadar um festivalzinho, né? Uma competiçãozinha, tá? Precisa nadar rápido. Quais são os cuidados técnicos que vocês têm que ter? Então eu separei aqui em cada nado quais são os cuidados que eu normalmente fiscalizo nos meus alunos aqui, que eu acho que são os mais importantes. Os que vão resultar lá no momento da competição ou do festival, vão dar melhores resultados, né? Vão redundar em progresso em termos de tempo, vão baixar o tempo. O que eu vejo? No nado crawl, vamos começar pelo nado crawl. O nado crawl, eu olho muito a trajetória submersa da braçada do crawl, principalmente a finalização. Não deixo encurtar a braçada do crawl. Finaliza essa puxada lá na coxa, dedão da mão raspando lá na coxa, indo até a coxa. Eu fiscalizo bastante isso. Há uma tendência muito grande dos alunos encurtarem essa braçada. Eles querem chegar até a altura da cintura e já voltar para começar uma outra braçada. Não. Finaliza a braçada e depois volta. Finaliza a braçada. Não deixa de finalizar. Isso é uma coisa importante. Outra coisa, eu peço sempre um batimento residual de pernas. Olha, tem uma briga enorme nisso. Muita gente falando que o velocista não tem que bater perna, porque a perna gasta muita energia e não resulta em velocidade, porque a propulsão é majoritariamente dos braços. Tudo isso é verdade. A propulsão de um nadador de crawl basicamente é braço. Então não precisa bater perna? Não, mas a perna do nado crawl, ela não é só propulsão, ela é equilíbrio e sustentação. E eu diria que também tem um fator coordenativo. Então tem muito aluno que, se você não falar para que ele bata a perna 4x1, 6x1, assim, ele começa a ter dificuldade de coordenar. Então eu peço um batimento residual de perna. Não faço parte desse grupo que defende que o velocista não precisa bater perna, né? É um grupo minoritário ainda, mas é muito histriônico, viu? Falam bastante nisso. Eu não faço parte desse grupo. Eu acho que o batimento de perna é importante, ainda que a contribuição para a propulsão não seja grande, eu acho importante. Eu acho que tem que bater perna sim. E uma coisa que eu costumo treinar é a respiração mais espaçada.
Se o nadador domina a respiração bilateral, começar a fazer o 3-para-1. Vai fazer um tiro de 25 ou uma prova de 50 metros, não precisa respirar em toda a braçada, né? Respira 2-para-1, como a gente fala. Respira 3-para-1 ou respira até 4-para-1. Respira menos. As pesquisas com câmera super rápida mostram que a braçada que o nadador faz, a respiração lateral do crawl, ela é sempre alguns milésimos ou até centésimos mais lenta do que a braçada que ele não respira. A braçada onde o nadador não respira, ela é sempre um pouquinho mais rápida. Pouquinho, mas é. Agora, soma cada pouquinho ao longo da prova, dá um pocão. Então, é importante que o nadador, numa prova de velocidade, consiga respirar menos. Fazer a prova respirando menos. E até fazer aquele finalzinho, os últimos 5 metros, se for o caso, e a apneia. Pode até fazer a apneia. Isso é o que eu olho no crawl. No costas, eu olho também a trajetória submersa, essa finalização aqui junto da coxa. Eu olho muito isso. Posição do corpo na água, eu olho bastante isso. Não deixar o corpo afundar na água, porque no crawl isso é mais raro de acontecer. Mas no costas, seja por falta de batimento de perna, seja pelo que for, posição de cabeça, o nadador não pode deixar o seu corpo afundar muito. As pernas são mais imersas do que no nado crawl, mas não pode deixar o corpo afundar, porque corpo fundo na água significa mais arrasto e significa um gasto extraordinário adicional de energia. Não pode. Então tem que estar com o corpo bem horizontalizado, E uma coisa importante, no nado costas, muito nadador, quando começa a fazer o nado costas pela primeira vez, na hora dele fazer o ataque, que ele leva o bração e vai entrar, ele bate a mão na água. Tem um impacto. Esse ataque tem que ser feito sem impacto. Ensinem para os seus alunos, todo o impacto que o nadador faz na água, no crawl, no costas e tal, toda batida funciona contra ele. Toda batida. Então, o nadador leva o braço rapidinho, mas entra sem bater a mão na água. Nadador é amigo da água, nadador não bate na água. Né? Então, faz uma recuperação do costas estendidinha, tal, rapidinha, sem bater na água. No peito, bom, não preciso nem dizer, pernada forte, pernada boa, mais da metade da propulsão do nado peito é perna, é o único nado onde a perna se sobressai com relação ao braço. Então precisa ter uma perna forte, sem dúvida nenhuma. E o mais importante, o deslizamento, aquele deslize que o nadador faz. Braço, respira, perna e desliza. Braço, respira, perna e desliza. Esse deslize pós-pernada, ele pode diminuir. Quando você faz um tiro de nado peito, 25, 50 metros de peito, esse deslize pode ficar mais curtinho, mas não deve desaparecer, não deve. É nesse deslize que o nadador mais progride. Se ele fez uma boa pernada, como eu disse anteriormente, é no deslize que ele mais avança e ele precisa dessa pequena pausa de deslize. Parece que é uma coisa meio preguiçosa, parece que você perde tempo, né? Dá uma angústia fazer esse deslize e tal, mas controlem isso e façam sempre o deslize, sempre fazer o deslize. E olha, e o nado peito, lembrete com relação ao nado peito, é o nado onde você tem que fazer um aumento de velocidade de braço e perna bem gradual, viu? Não deixa o aluno fazer braço e perna exageradamente rápido, não. É o nado mais delicado para você colocar velocidade segmentar, velocidade de braço e perna, aumentar essa velocidade. Você não pode aumentar muito. Não pode aumentar muito. Você aumenta muito, você estraga o nado, teu tempo vai lá em cima, piora. Então, fazer um incremento de velocidade segmentar, de braço e perna, bem gradual, bem cuidadoso assim, para não estragar o nado peito, não estragar, tá bom? E o borboleta, finalmente. Borboleta que mantém uma boa identidade motora com o nado crawl. Também eu olho a trajetória submersa, porque é outro nado que os nadadores tendem a encurtar a puxada embaixo d'água, né? O nadador entra, faz aquela puxada do borbo, quando chega na cintura ele já quer voltar e começar uma nova braçada. Não! Passa pela cintura e vai até a coxa, depois é que faz a recuperação. Alonga a braçada, não deixa a braçada encurtar, não deixa. Façam a braçada longa, sejam fiéis à técnica do nado, que preconiza essa puxada longa, indo como a do nado crawl, até as mãos relarem na coxa. Isso precisa ter.
A outra coisa, uma golfinhada propulsiva. E quando eu falo golfinhada propulsiva, eu falo uma golfinhada que tenha uma amplitude bacana. A golfinhada, quando ela é feita muito pequenininha, que eu falo muito treme-treme só, ela pode ter uma função coordenativa, mas ela não propulsiona o nadador. E o nadador precisa ter propulsão. Golfinhada faz parte do binômio propulsivo, olha a palavra que eu citei lá em cima, do binômio propulsivo do nado borbo. Então, a golfinhada precisa ser uma bela golfinhada, uma golfinhada que tem uma amplitude bacana para propulsionar o nadador. A golfinhada tem que complementar a propulsão de braços, que é majoritária no nado borboleta, ok, mas o nadador precisa ter a ajuda da golfinhada, senão fica aquele borboleta só braço que cansa demais, né? Então precisa ter. E outra coisa, também no borboleta aqui, respirar menos, fazer uma respiração pelo menos alternadinha. For um tiro de 25, a respiração alternada cabe perfeitamente. For 50 metros, crianças que estão iniciando, talvez não valha a pena. Deixa fazer a respiração em toda a braçada, mas faz aquela finalização dos últimos 5 metros em apneia. Eu acho legal também, porque o nadador ganha tempo também. Assim como no nado crawl, a braçada de borboleta, onde o nadador não respira, ela é pouquinha coisa mais rápida sempre do que a que ele respira. E o nadador sempre queima um pouquinho de tempo para fazer a respiração, principalmente se for um nadador ainda iniciante, não tiver ainda uma boa coordenação nos nados rápidos, precisa ter isso. Então, ensinar o nadador a fazer o borboleta com respirações alternadas, respiração 2 para 1, se for uma prova curtinha, tipo 25, ou se for uma prova de 50 metros, pelo menos a finalização fazer em apneia. Tá bom? Foi só para dar uma passadinha aqui, eu estou passando por essa situação agora aqui, a gente está tirando o tempo dos nossos alunos, e eu estava observando outro dia essas coisas. A gente tira o tempo dos nossos alunos, mas isso, como não deixa de ser uma aula, a gente está sempre corrigindo. Eu corrijo lá onde eu dou a largada, eu que faço às vezes de juiz de saída, e os meus estagiários ficam na chegada cronometrando e corrigindo seus alunos, sempre fazendo essas correções. Então a gente está sempre observando, e esses pontos que eu coloquei aqui são os principais que a gente observa. Tá bom? Se você gostou, por favor, curte, compartilhe e comenta, triplo C aqui no nosso canal, divulguem para os seus amigos, interajam com a gente aqui. Vocês tinham pensado nisso? Quando vocês se preparam ou preparam seus alunos, vocês, meus colegas aí, preparam seus alunos para os festivais, vocês olham essas coisas? Vocês olham outras coisas? Olhem o que eu olho, mais alguma coisa? Fazer isso? Escreve aqui, coloca aqui a sua experiência, é legal, enriquece. Eu olho essas aqui, são as prioritárias, Eu sempre consigo olhar alguma coisinha a mais, mas as prioritárias foi o que eu me preocupei em colocar aqui, tá? E continue mandando para cá as suas sugestões, que você já sabe, né? Aqui nesse canal, as melhores viram vídeo. Tchau!